Agora vamos pegar um conteúdo que tem no livro didático. Estamos trabalhando capítulo 4, função quadrática, onde basicamente vamos trabalhar o estudo desse tipo de curva no plano cartesiano, as chamadas parábolas. O objetivo desse conteúdo é que vocês consigam resolver questões desse estilo aqui, consigam o máximo de informações possível do plano cartesiano. Então, o gráfico abaixo representa a trajetória de um projétil, desde o seu lançamento do ponto A até retornar ao solo no ponto B. Essa trajetória está contida na parábola. Essa curva que a gente vai trabalhar se chama isso, parábola. E ela tem uma função, uma fórmula, f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 7x. E os pontos M e N distam 3 metros do solo. Ou seja, esse ponto está a 3 metros, esse outro ponto está a 3 metros. Aí a gente pode fazer várias indagações sobre uma questão desse estilo. A distância em metro entre os pontos M e N, essa linha reta horizontal, qual a distância entre eles? Qual é a altura máxima que esse objeto atinge? Já que ele subiu, em um momento ele tem que descer, ele tem uma altura máxima, qual vai ser? Só dá para saber que é mais de 3 metros, mas qual é exatamente essa altura? Qual a distância percorrida pelo objeto? Ele saiu do solo do A e só foi parar no chão aqui no B. Essa distância de A até B também vai poder ser calculada. Então, com aulas futuras, com mais conteúdo a gente vê, mais detalhes, a gente voltará a esse tipo de questão para poder resolvê-lo. Definição formal. O que é considerado na matemática uma função quadrática? Uma função f de reais em reais chama-se quadrada quando existem números reais a, b e c, os chamados coeficientes, que a gente já viu nas equações do segundo grau, com esse valor de a diferente de zero, tal que a fórmula f de x que representa essas contas sigam esse modelo, ax ao quadrado mais bx mais c, para todo x pertencente ao reais. O ponto principal é que eu vou ter na fórmula um x ao quadrado e o x pode aparecer mais de uma vez, onde o a é o número que acompanha o x ao quadrado, o b o que acompanha o x e o termo independente é o c. Então, muito parecido com a equação do primeiro grau, os conceitos iniciais. Esse f é padrão para a função de R em R, onde se eu pegar um valor de x, eu posso resolver essa fórmula. Então, estilos de função que a gente vai ver são como essas. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 10, 2x ao quadrado mais 36, menos x ao quadrado mais 15x, 5x ao quadrado. Todas elas são funções quadráticas. Mas, semanas anteriores, estávamos vendo esse conteúdo aqui, equações. As funções são fórmulas. Ou seja, o valor de x ele vai mudando. Dependendo do valor de x, eu resolvo essa conta. Equação não. Equação é uma charada, um desafio. Existe uma ou duas respostas para esse tipo de conta. Então, não tem muitas maneiras de ir. Você vai encontrar um método e resolver uma equação. Ela é bem definida a sua resposta. Já nas funções quadráticas, não. Ela é uma fórmula que, dependendo do x, você vai ter resultados diferentes. Pontos importantes da função. Valor e imagem da função quadrática em um ponto. Então, a gente vai trabalhar inicialmente hoje situações, problemas que envolvam função do segundo grau. Então, uma indústria tem o seu lucro mensal f de x em reais, dado em função do número de peças produzidas, x, pela expressão f de x igual a 400x menos x ao quadrado. Tem uma função com x ao quadrado, ela é uma função. E outro ponto importante, que em toda situação problema de função quadrática, você vai ter duas grandezas envolvidas, dois valores que podem ser medidos. Nesse caso especial, a gente pode calcular o lucro mensal, é algo que pode ser medido, e o número de peças produzidas, ou seja, são as duas grandezas envolvidas nessa situação problema. E nesse caso específico, a quantidade de peças produzidas representa o valor de x. Sabendo o valor de x, eu vou poder calcular f de x. Mas a questão atualmente ela só é um enunciado, a gente não tem um comando, não tem uma pergunta. Então, vamos fazer o item A. Se for produzidos 20 peças, lembrando que o número de peças é o x. No momento que eu pergunto qual o lucro mensal produzindo 20 peças, significa que esse x vai valer 20. Então, igual a fórmula de Bhaskara, ela é uma fórmula, a função, então eu tenho que substituir a letra por um valor. Então, nesse caso, a gente vai substituir o valor de x por 20. Então, vai ficar 400x, 400 vezes 20, menos x ao quadrado, fica 20 ao quadrado. E a partir daqui é fazer as operações.
eu posso multiplicar 400 vezes 20, vai dar 8.000, menos 20 ao quadrado é 20 vezes 20, fica 400. Percebam que aqui não houve mudança de sinal, ele continua negativo, pois eu não tenho parêntese aqui. E 8.000 menos 400, eu vou encontrar 7.600. Mas 7.600 o quê? 20 era a produção, o X, o número de peças. Já esse valor aqui é um valor em reais, o lucro obtido. E o valor de X ele pode variar nas questões. Se um mês a empresa produziu 20 peças, se no próximo mês for produzir 50 peças. Então significa que a nossa conta agora terá que substituir o X por 50. Então vai ficar 400 vezes 50 menos 50 ao quadrado. 400 vezes 50 dá 20.000. 50 ao quadrado, 50 vezes 50 dá 2.500. 20.000 menos 2.500, encontro 17.500. Ou seja, produzindo 50 peças, o lucro dessa empresa será de R$ 17.500. Algumas vezes as questões vão ser bem diretas. Encontre a imagem da função, tem uma fórmula, tem x ao quadrado, então essa função é do segundo grau ou função quadrática. E eu quero saber qual a resposta dessa função quando x for igual a 1. Ou seja, aqui é direto. Eu trocarei nessa fórmula o x por 1. Vou ter 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 10. Resolvo a primeira potência. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, dá 1. 5 vezes 1 dá 5. Com o menos, ficamos com menos 5, mais 10. 1 menos 5 é menos 4, com mais 10, 6. Então, a imagem dessa função quando x é 1 é o valor 6. Se for perguntado que o x for um valor negativo, x é um número real, pode assumir qualquer valor dependendo da questão. Então, ele pode assumir um valor negativo. Então, significa que eu vou ter que trocar o x para um número negativo. Vou ter x ao quadrado se torna menos 3 ao quadrado, menos 5x fica menos 5 vezes menos 3, e o mais 10 independente só repete. Menos 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9, menos por menos, mais. 5 vezes 3 é 15, com menos por menos dá mais, então botamos mais 15, mais 10. 9 mais 15, 24, com mais 10, 34. Então, a imagem da função quando o x é menos 3 é o valor 34. Mais uma situação problema para fixar. Uma indústria de refrigerantes tem sua produção diária P em garrafas, variando com o número de operadores em serviço, x, de acordo com a função P de x igual a x ao quadrado mais 50x mais 20.000. Calcule. Percebam que eu tenho uma fórmula, tendo x ao quadrado, então ela é uma função do segundo grau, só que em vez de usar o f, a questão usou o p, já que eu estou querendo calcular a produção diária. Essa fórmula serve para calcular isso, produção diária, e essa produção depende do x, que é o número de operadores que estão trabalhando nessa empresa no dia. E eu tenho agora o comando, a pergunta. A produção, qual será a produção se o número de operadores for 40? Ou seja, nessa pergunta está afirmando que o x vale 40. Então, vamos trocar o x por 40. P de 40, já que a função começou com P, e eu trocarei toda vez que aparecer o x por 40. Assim teremos 40 ao quadrado, 40 vezes 40, 1.600. 50 vezes 40 vai dar 2.000, mais 20.000. Então, P de 40 será 1.600 mais 2.000 dá 3.600. Repetimos o 20.000. Então, P de 40 é igual a 23.600. Ou seja, a produção diária dessa empresa com 40 operadores é de 23.600 refrigerantes. Se perguntarmos agora, no outro dia, com 50 operadores, essa empresa conseguirá produzir mais de 25.400 garrafas de refrigerante? Então, para essa indagação, novamente, se são 50 operadores, os operadores representam o x nessa questão, eu troco o x por 50. Então, P de 50 vai ser igual, toda vez que aparecer o x, x ao quadrado se torna 50 ao quadrado, 50x vai se tornar 50 vezes 50, mais 20.000. 50 vezes 50 é 2.040,
mais 50 vezes 50, novamente 2.500, mais 20 mil. P de 50 vai ser igual a 2.500 mais 2.500, 5.000, com mais 20 mil, resposta final, 25 mil. Mas a pergunta é, com 50 operadores, essa empresa conseguirá produzir mais de 20.400 garrafas de refrigerante? Nossa resposta, não, só chegamos a 25 mil. Tentem usar esses exemplos para resolver as atividades de hoje. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Até mais.